Quem são vocês? Vocês são, por um acaso, os juízes da igreja? Quem instituiu vocês como juiz da igreja? Quem vocês pensam que são para citar nome de pastor? Errado, meu amigo. Errado. Vai estudar a Bíblia em primeiro lugar. Tenha conhecimento bíblico. Deixe de ser um analfabeto funcional e um analfabeto bíblico. A Bíblia nos manda denunciar o erro. As Escrituras nos ordenam a julgar segundo a reta justiça. Você nunca leu João 7,24? Onde diz para nós não julgarmos segundo a aparência, mas julgar segundo a reta justiça? Você nunca leu 1 Coríntios 2,15, onde diz que devemos julgar todas as coisas? Você nunca leu isso? Você nunca leu Efésios 5,11, onde diz que nós não podemos nos comunicar com as obras das trevas, antes condená-las, ou seja, reprová-las? Como é que você vai reprovar alguma coisa se você não julgar, analisar, criticar primeiro? Então, deixe dessas heresias de minimizentos que ficam dizendo: não julgueis para que não seja julgado. Ao invés de criticar, ore por ele. Não toque no ungido do Senhor. Porque isso é coisa de tolo e analfabeto bíblico. Tem pessoas que estão chegando no cúmulo da tolice e ignorância. Porque, além de ficarem caladas e omissas ao verem falsos profetas roubarem dinheiro das pessoas, ao verem líderes religiosos iludindo, a palavra é essa, ilusão. Eu não estou aqui querendo promover uma guerra entre cristãos. Eu não estou aqui gerando contenda. Quem pensa isso é muito tolo, é muito ignorante. Falta de discernimento espiritual, falta de conhecimento bíblico, falta de conhecimento acerca do Evangelho. Porque o que gera divisão não são os que denunciam o erro, e sim os falsos mestres com suas falsas doutrinas. Se quem está denunciando o erro, apontando, julgando pela palavra, está causando divisão, então Jesus era um causador de contenda. João Batista, que acusou o rei Herodes de adultério, o que ele era? Era um ímpio, era um gerador de contenda. E aí? Paulo, que citou Demas, que abandonou ele, amando o presente século, o que Paulo era? Era um blasfemo, era um ímpio? Aí era um cristão com ódio? É isso mesmo? Está faltando ler a Bíblia, camarada. Está faltando você se arrepender de ser um omisso e um preguiçoso. Não leitor das Escrituras. Vai ler as Escrituras. Vai ler as Escrituras. Deixa de ser relaxado. Está aí a Bíblia aberta aí, em cima da cabeceira, no Salmo 91, ou fechada muitas vezes, puro pó em cima da escrivaninha, balcão, dentro de uma gaveta. Vai ler a Bíblia antes de falar besteira. Não podemos nos iludir e pensar, não, tá ok, não é ungido do Senhor. Quem disse que é ungido do Senhor? Primeiro, se é ungido do Senhor, ele obedece a palavra e não prega heresia. Se é ungido do Senhor, ele não é soberbo. Se é ungido do Senhor, tem humildade em reconhecer quando está errado. É ungido do Senhor? Eu vou mostrar, não tem que deixar de ser trouxa. Nós pentecostais temos que deixar de ser trouxa. Concordo. Silas Malamáfia. Vocês têm que parar de acreditar que se vocês derem R$100 para o seu pastor, você vai ganhar 1.000 no fim do mês. Vocês têm que parar de pensar que você tem que doar o seu carro para a igreja na esperança de receber uma Lamborghini em troca. Tem uns com cara de super santos. Pastor, eu dou ofertas, pastor, simplesmente pelo hábito de dar. Sim, trouxa. Ok, trouxa, eu respeito você, trouxa. Eu dou ofertas porque é simplesmente, sabe, porque eu amo a Deus, então eu dou e está acabado. Você deve dar oferta na expectativa que você vai colher na sua vida. Eu plantei oferta na casa de Deus e vou colher bênçãos materiais na minha vida e espirituais também. Jesus nunca prometeu isso. Aí a pessoa está lá, 70 anos na igreja, fazendo isso, dando dinheiro, oferta, na esperança de receber coisas materiais em troca, e nunca ganha nada. Quem que ganha? Seu pastor. Se 95% da igreja brasileira é pentecostal, tem que respeitar? Tem que respeitar porque a maioria é. E se a maioria estiver errada? Em sua doutrina, em sua soteriologia, em sua teologia? Aí tem que respeitar? Mesmo estando errado, não tem que respeitar. Tem que, pela Escritura, denunciar o erro, repreender, corrigir, admoestar, a fim de que sejam sãos na fé. É o que diz Tito 1,13. Você está entendendo? Você está conseguindo ter discernimento para entender o que está acontecendo. Coloque o seu cérebro, a sua mente para funcionar. Não seja um Maria vai com as outras. Não seja um mero papagaiozinho repetitor. Pense por conta própria. Deus não te deu apenas um HD para armazenar informação, mas um processador.
para ouvir, analisar, processar, reter o que é bom e então fazer uma conclusão coerente. Eu digo aqui, com base bíblica, que a maioria das pessoas que estão dentro de um movimento pentecostalista ou neopentecostalista estão sendo enganadas. Só cego não vê, só tolo não vê, pelo amor de Deus. Vamos para a Bíblia, gente. Vamos ler o que a Bíblia está dizendo a respeito de dízimo, oferta, a respeito de pregações, a respeito do que deve ser pregado, focado no Evangelho. Vamos saber o que é Evangelho, gente. Vamos saber o que é, quem é Deus. Estudem o caráter de Deus, atributos de Deus. Se eu perguntar aqui para você, se você pode me dizer que 5, 10 atributos de Deus no mínimo, 10 atributos de Deus, quem Deus é, o que Deus faz, você saberia me responder? Você que é neopentecostal, pentecostalista aqui, você saberia responder 10 atributos de Deus? Você saberia dizer quem Deus é? Muitos que vão dizer, não, Deus apenas é amor. Mas Deus não é só amor. Eu tenho uma mensagem aqui no YouTube, pesquise, eu falo a respeito de 24 atributos de Deus. E explico cada um deles. E esses 24 atributos ainda não revelam quem Deus é totalmente, mas apenas o que Ele revelou na sua palavra. Então estude, meu irmão. Eu estou dizendo que a maioria está sendo enganado. A maioria. Agora olha o que ele diz. Olha o cúmulo da hipocrisia. Engraçado que ele também pede oferta, né? Tá lá no site, né? Pra mandar oferta, né? Pede oferta, né? Tá lá no site, né? né? E daí? E você faz o quê? Você quer acusar ele de uma coisa que ele faz? Caracterizá-la como errada? Mas você faz a mesma coisa e muito. Você faz muito pior. Você vai na televisão e pede 900. Você traz para cá, seu pai, maior cerulo. E faz um acordo com ele. E faz ele pedir em rede nacional. Não sei quantas pessoas doarem R$900, R$1.000, R$700. Então escute o que esse homem de Deus está falando com você. For God to release His financial anointing upon your life. Para Deus liberar a sua unção financeira sobre a tua vida. A unção financeira dos últimos dias. I want you to pick up that phone. Eu quero que você pegue esse telefone. And I want you to make a commitment. E eu quero que você faça um compromisso. For 900 reais. Para você receber R$900. E você também pede oferta de aluguel de casa das pessoas. Você vai oferecer um aluguel seu. Um aluguel. Você paga aluguel? Pega esse aluguel de abril a dezembro, divide ele. Um aluguel. Por exemplo, eu pago R$500 de aluguel. Eu vou oferecer uma semente de um aluguel para que o Senhor possa abrir a porta para eu ter a minha casa própria. E você quer acusar o outro que ele está pedindo oferta? Oferta, né? Dinheiro, né? Tá no site dele, né? Vai se converter! Hipócrita! Rômulo, você não pode julgar. Só Deus cabe o julgamento. Só Deus pode nos julgar. Devemos orar ao invés de criticá-los. É. Deixa eu dizer para você o que significa não julgueis hoje em dia. Quando você diz não julgueis, não me julgue, não julgue os outros, significa deixe-me pecar em paz. Deixa ele pecar em paz. Deixa ele roubar, matar e destruir em paz. Deixa ele enganar, iludir e mentir para os outros em paz. É isso que significa. Não julgue, não critique, vai orar. Tem que ficar caladinho, né? Tem que ficar caladinho, ouvindo eles, arrastando multidão para o inferno. Esse é o seu pensamento. Converta-se. Quem segue essa teologia da prosperidade defende Malafaia pelas heresias que ele está pregando. Entenda bem. É porque ama muito mais o dinheiro do que a Deus. É porque é muito mais rebelde quanto à soteriologia bíblica. Teologia bíblica coerente, verdadeira, do que o evangelho verdadeiro. Vocês fizeram um outro evangelho para vocês. Estão seguindo esse outro evangelho amaldiçoado. E estão amando estar aí. Vocês não estão tristes com isso. É o que vocês querem? Vocês querem se enriquecer às custas de Deus, usando o Evangelho, o nome santo de Deus, que deve ser reverenciado. Vocês terão isso. Mas no final, o destino de vocês, podem ter certeza, que não será muito bom. Porque ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ninguém pode servir a Deus e às riquezas, porque ou há de amar a um e odiar o outro. Ou odiar a um e amar o outro. Convertam-se.